Olá! Uma obra importante na área de filosofia da educação é esta do Claudino Piletti, A Filosofia e o Processo Educativo. Pensar a educação e educar para o pensamento. Nessa obra, o Claudino Piletti defende que todos os professores podem, de alguma maneira, serem filósofos da educação, na medida em que todos os professores podem pensar sobre os processos educativos. Todo professor ele pode ou assumir os conteúdos e ministrá-los como estão postos, ou ele pode fazer o contrário, pensar sobre esses conteúdos. E essa é a atitude que deve ser mais valorizada. É refletir sobre todos os conteúdos ministrados nas mais diferentes áreas do conhecimento. Então existe o professor filósofo, que é aquele professor de qualquer área do conhecimento, mas que assume uma perspectiva filosófica nas suas aulas. E existe, por outro lado, o filósofo professor, que é aquele formado academicamente falando em filosofia e que leciona filosofia. Então, o que nós estamos tratando aqui é do professor filósofo, é aquele que vai adotar uma atitude filosófica. E quais seriam as atitudes filosóficas mais básicas, mais elementares? A admiração seria essa, como, por exemplo, no surgimento da filosofia, que os primeiros pensadores ficaram admirados, fascinados com a realidade, ficaram espantados. Essa admiração tem que ser trazida para a sala de aula, né? Essa admiração diante do saber, da busca do conhecimento. Porque a filosofia não é a verdade, ela é a busca do conhecimento, né? Ela é o amor à sabedoria, mas não a própria sabedoria. Outra atitude é a da dúvida, instigar a dúvida dos estudantes. O professor não pode cortar os questionamentos dos estudantes, repreender as perguntas deles, mas sim valorizar, enaltecer os questionamentos que eles fazem. E uma outra atitude muito importante na perspectiva filosófica é a insatisfação moral. Nem todos os valores morais postos pela sociedade são os melhores. Então, os valores morais devem ser constantemente refletidos. Então, isso significa que o educador não vai impor os valores, mas levar a reflexão sobre os valores. Então, admiração, dúvida e insatisfação moral são atitudes básicas desse professor filósofo. O Kant já dizia que não se pretende ensinar tal ou qual filosofia, mas sim instigar o filosofar. Então, é ensinar o filosofar que é mais importante do que ensinar filosofia. Claro que todas as aulas que promovem debates, discussões, não podem ficar no vazio, no achismo, numa mera conversação. Elas têm que se pautar na tradição filosófica, têm que se pautar na lógica. Adotar princípios lógicos é muito importante, como, por exemplo, o princípio de não contradição, o princípio de não tomar uma generalização de fatos particulares e também adotar atitudes lógicas que não confundam juízos de valor com juízos de fato. Uma coisa é juízo de valor, ou seja, eu especular sobre algo. Outra coisa é juízo de fato, que é o que realmente está acontecendo. Então, o professor não pode fazer essa confusão e nem deixar que os estudantes façam essa confusão entre esses dois juízos. Então, a lógica ela é muito importante para pautar as discussões, as aulas. Bom, o professor filósofo, o professor que adota uma perspectiva filosófica, ele também não pode ficar na mera informação. A informação ela tem que caminhar em direção ao conhecimento, que é quando há toda uma articulação entre os saberes, levando também a sabedoria, que é quando há uma relação com a vida. Então, informação é diferente de conhecimento, que é diferente de sabedoria. Todos nós devemos buscar a sabedoria. E as aulas, elas precisam ter uma relação com a vida do educando. Então não basta simplesmente ministrar os conteúdos e simplesmente depositar os conteúdos sobre os educandos, como dizia Paulo Freire, mas sim relacionar com a vida de cada um.
Então a filosofia da educação colabora para a reflexão, colabora para a criticidade, mas não uma criticidade, um criticar por criticar, né? Não é nesse sentido, mas é uma crítica pautada na lógica, fundamentada, uma crítica bem elaborada. Uma coisa é dizer que todo mundo pode filosofar, todo mundo pode pensar, e de fato pode. Mas outra coisa é você ter um conhecimento sistematizado, elaborado, bem pensado. Pensar todo mundo pensa, mas será que todos pensam corretamente? Elaboram bem o seu pensamento? Então, essa é a importância do professor filósofo na vida do educando. E veja aqui alguns princípios fundamentais para a curiosidade, para a admiração e que o professor deve instigar nos educandos. Olha aqui algumas experiências ao longo da história. A capacidade de maravilhar-se é a mais elevada das aptidões humanas, disse Goethe. Um homem que já não é capaz de maravilhar praticamente deixou de viver, Albert Einstein. Mesmo que todas as possíveis questões científicas fossem respondidas, nossos problemas vitais não teriam sido tocados, Wittgenstein. No início de qualquer problema que precisa ser resolvido, há sempre a curiosidade, Galileu Galilei. Não tenho nenhum dom especial, sou apenas apaixonadamente curioso, Albert Einstein novamente. É um milagre que a curiosidade sobreviva à educação formal, novamente Albert Einstein. Veja como que a curiosidade, a admiração, ela é fundamental no processo filosófico. Então nós devemos sim valorizar os questionamentos, as problematizações em sala de aula, que elas são muito importantes. Nem sempre aquela pergunta, todos entenderam? Há alguma dúvida? Nem sempre essas perguntas são as melhores. Nós devemos saber também formular as nossas perguntas. E aí, esse conteúdo fez sentido para vocês? Qual que é o entendimento de vocês sobre essa parte do conteúdo? Vocês concordam? Qual que vocês acharam mais importante? Então, assim, pensar nas perguntas que são feitas em sala de aula. E nem sempre tentar dar respostas prontas, exatas para todas as perguntas que os educandos fazem. Às vezes é importante você receber a pergunta e devolver para a sala, para que todos possam participar e buscar juntos a resposta para aquela questão. Assim ela é mais valorizada. Bom, então essa obra é fundamental, essa obra do Claudinho Piletti, e que colabora muito para a filosofia da educação e para pensar o processo educativo.